Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. A igreja que se levanta de entre os mortos, que sai do seu sono de letargia, é iluminada por Cristo e então ela pode ser luz no meio de um mundo tenebroso. Foi isso que nós vimos na última mensagem. E agora, diante do desafio de ser luz em meio às trevas, que foi o que Paulo ensinou, ele orienta os cristãos a que não vivam, portanto, note que o verso 15, começa com um portanto, ou seja, ele está introduzindo as consequências do que ele falou. Ele diz que nós, à luz do que foi dito, não devemos viver como tolos, não devemos viver como nécios, como insensatos. É o verso 15. Olá, meus nobres, tudo bem com vocês? Antônio Galvão, portão de saída. Mais um vídeo chegando rápido e objetivo, onde eu vou estar falando sobre um vídeo do Senhor, se diz reverendo e é respeitado no meio dele como reverendo, que é o Senhor Augusto Nicodemos. Mais uma vez eu volto a falar do Senhor Augusto Nicodemos. Primeiro, você vai falar da fé do Augusto Nicodemos, Antônio? Não critico a fé de ninguém. Ele pode ter fé no que ele quiser. É o direito dele. O que eu critico são as ideias propagadas, ideias religiosas, no canal dele. Eu fico observando, cara, um senhor que mostra ser uma pessoa realmente madura, experiente da vida, até pelas suas cãs, seus cabelos brancos, suas barbas brancas, pelo seu tempo de vida. E com certeza ele é bem mais velho do que eu. Eu fico pensando, o que passa na cabeça de um ser humano que identifica uma coisa como se fosse real, como se fosse objetiva, como se fosse algo totalmente verdadeiro, quando não se tem prova nenhuma. Você vai assistir um pouco aqui de uma fala do senhor Augusto Nicodemos em um vídeo dele que tem um tema: como viver em dias maus. Como viver em dias maus. Eu acho que um religioso que acredita em um Deus do bem, em um Deus perfeito, é um Deus que nunca, segundo eles, seria autor de uma maldade, mesmo contradizendo com o texto de Isaías 45:7, que diz que ele é criador do próprio mal. Mas mesmo assim, no pensamento do crente, do religioso, principalmente do religioso que é doutrinado pelo senhor Nicodemos, que se pode observar depois aí desse vídeo dele, é um vídeo até que não tem muitas visualizações esse vídeo dele. Mas as mensagens, que são mais de 70 mensagens até então, observe o quanto o povo que acompanha o reverendo baba com essas besteiras. Amém, Jesus. Deus abençoe. Deus fortaleça o reverendo Nicodemos. Aí o Nicodemos, ele fala algo infundado e fala sobre um Deus, e ele mesmo na sua sã consciência, ele sabe que se existisse um Deus, seria um ser inexplicável em questão de humanidade. Aqui no meio da humanidade. Seria um ser incompreensível, seria um ser que não tem como distinguir ou discernir quem é este ser. Então, quando uma pessoa pega textos de um livro falando de personagens
que o senhor Nicodemos não tem nenhuma prova que esses personagens existiram, que ele vai falar de Paulo aqui. Eu acho que ele não conhece nem sua própria identidade mental, aí quer achar que existiu um Paulo. E traz as doutrinas, os ensinamentos deste Paulo, que é um personagem romano. Viu, gente? Paulo nunca existiu da forma que está escrito no texto. Pode ter existido alguém com esse nome, que teve uma certa influência no início do suposto cristianismo, e usaram o nome dele e algumas coisinhas da história e fizeram cartas, livros, segundo Paulo, que na verdade isso tudo é a criação de um escritor dentro de ordens romanas para criar esses editos para alienar pessoas. É só quem estuda vai entender isso. Quem não estuda vai acreditar no senhor Augusto Nicodemos. Aí vai acreditar no Marco tá lhe enganando, vai acreditar no Silas Mala sem alça, vai acreditar no Edir Morcego, vai acreditar no Valdemiro Sandiabo, vai acreditar no Agenor dos Truques, em Rodrigo Tripa, vai acreditar no RR da Mentira e vai acreditando em cada um que vem por aí falando de um livro que é totalmente mitológico, cheio de mitologias, cheio de lendas, cheio de fábulas, e como se não bastasse um livro totalmente sanguinário, um livro cheio de palavras e mensagens direcionadas a sacrifícios humanos, animais, e genocídios, infanticídios, e aí vai. E ele tem a ousadia de colocar um tema desse, como viver em dias maus. Devia ter vergonha na cara, né? Porque quem tem um Deus do bem não devia se preocupar com dias maus. Se existem dias maus, porque o Deus que construiu esses dias, né, que vem criando tudo, segundo eles, a mentira, com certeza absoluta, seria um Deus inútil, ou então um Deus que gosta de usar a maldade como se fosse um jogo de videogame, né? Um jogo de videogame, em que lá tem o mocinho e o vilão. E tem que ter, porque senão não tem graça. E ele está com o controle na mão, controlando isso tudo. Controlando. Não, tem que ter o mocinho aqui do lado, tem que ter também o vilão. E o mocinho tem que fazer de tudo para vencer o vilão. Mas não vai ser fácil, porque o vilão ele é mais forte do que o mocinho. Então, a maldade sempre é maior do que a bondade. Mas é gostoso, eu quero isso. Aí Jesus está do lado, os anjos do outro, quem sabe até ele competindo com o anjo Miguel, arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, competindo. O próprio Jesus, né, lá no céu, segundo esses besteiróis evangélicos aí, são 3 em 1, né? Pai, Filho e Espírito Santo, tá lá no trono, ó, o tempo todo, brincando de videogame aqui na Terra. E nós somos bonecos, robôs, ou então personagens de um videogame até um pouco mais avançado do que os videogames de hoje, em que ele faz o que ele quer. Ele faz o que ele quer e a gente tem que aceitar ou não. Aí vem esse besta, né? Esse besterol aqui, desse bobalhado aqui, que a idade chegou, mas a mente ainda não chegou à idade certa, ainda está ainda com 5 anos de idade, começa a falar dessas besteiras aqui, todo. Fala bem, ele se expressa bem, é um senhor que estudou, que deve ter também alguns livros escritos, né? Alguns exemplares escritos, mas falar bem é uma coisa, se ter uma mente inteligente e usar é outra coisa. Tem um monte aí que fala bem até mais do que o Antônio Galvão, muito melhor do que o Antônio Galvão, dava até para trabalhar de repórter, mas a mente é totalmente burrificada. Então, nós vamos ouvir um pouquinho dele aqui, e eu já entro finalizando o vídeo de hoje e mostrando o quanto esse cidadão está totalmente enganado e enganando pessoas, e que você não se engane, que você não faça como os comentaristas aí do canal dele, que ficam babando a mentira. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. A igreja que se levanta de entre os mortos, que sai do seu sono de letargia, é iluminada por Cristo, e então ela pode ser luz no meio de um mundo tenebroso. Foi isso que nós vimos
na última mensagem. E agora, diante do desafio de ser luz em meio às trevas, que foi o que Paulo ensinou, ele orienta os cristãos a que não vivam, portanto, note que o verso 15, não é, começa com um portanto, ou seja, ele está introduzindo as consequências do que ele falou. Ele diz que nós, à luz do que foi dito, não devemos viver como tolos, não devemos viver como nécios, como insensatos, é o verso 15, mas como sábios, o que implica em duas coisas. Nós temos que remir o tempo, verso 16, e procurar compreender a vontade de Deus aqui nesse mundo, que é o verso 17. Então, hoje à noite o meu tema é exatamente esse, que nós devemos andar nesse mundo como pessoas sábias e não ser insensatos e tolos, depois que já temos conhecimento, ou tendo tido conhecimento de quem é Deus e o que Ele deseja de nós. Ele fala de sabedoria, ele fala de insensatez, ele fala de tolice. Na verdade, ele, o senhor Nicodemos e essa tropa toda que tem na internet, essa cambada toda aí na internet, que vivem com essas três coisas e passando para as pessoas: insensatez, né? Falta de sabedoria e tolice. Gente, observa, no que vocês ouviram aí, foi rápido, para não colocar muita coisa ele falando aqui, porque não deu paciência para isso. Ele deixou aí transparecer, né, a respeito de a vontade de um Deus. Quem vive na vontade de um Deus. Eu faço essa pergunta ao senhor Nicodemos, que deveria tomar muita vergonha na cara, mas não vai tomar mais. Como eu falei, ele já fez do suposto ministério dele isso aí uma aposentadoria para até o final da vida dele, né? Então, ele já está neste céu, nesta glória aqui na terra, até o final da vida dele, para depois deixar de existir para sempre, como é o caminho de todos nós. A partir do momento que fecha os olhos pela última vez, né? Pela última vez na vida, e o coração para de bater, o cérebro para, é como se a pessoa nunca tivesse existido, é como se voltasse a ser o que era antes de nascer, nada. E vai ficar apenas na lembrança dos vivos, e isso não vai fazer nem menor diferença para quem morreu. Porque quem morreu é como um pedaço de pedra que você acha na rua, que você pode chutar. Se você chutar um pedaço de pedra, vai quebrar o dedo, né? Não faça isso não. Vou colocar uma coisa um pouco mais fácil para você fazer. Um pedaço de isopor. Você passa no meio da rua e encontra um pedaço de isopor, que o mais a gente encontra aqui nas avenidas de cidades do Brasil. Infelizmente é uma vergonha a questão de... Infelizmente, tem cidade que é bem organizada. E você encontra um pedaço de isopor em qualquer lugar, você chuta para lá, chuta para cá, joga para cima, faz o que você quiser. Não vai atingir você, porque o isopor não tem como fazer ferimento em você. Mas o isopor é algo morto, que hoje não é nem morto, porque nunca foi vivo, né? Para ser morto tinha que ser vivo. É algo que não faz diferença nenhuma com o que se faz com ele ou não. É apenas um objeto. O ser humano quando morre, ainda acaba sendo pior do que isso, porque morre porque foi vivo um dia e deixa de existir. Mas o senhor Nicodemos, ele tem aí mais alguns anos de vida, espero que tenha muita saúde. Não desejo morte para ninguém, embora todos eles desejam morte para a gente. Não estou dizendo que é o caso de Nicodemos, mas os crentes que entram aqui para ver se arrepender, eles desejam o mal, como outros também. Eu não desejo mal para ninguém, mesmo porque eu não adoro um Deus que fez o mal. Eu não adoro o Deus de Isaías 45:7, como vocês estão acostumados a ouvir aí, eles adorando esse Deus, um Deus que mata criança, um Deus que mata mulher, um Deus que mata inocente, um Deus que sacrifica animal, né, para cheirar carne queimada, um Deus que pede para sacrificar ser humano. Não, ele diz que sacrificou seu próprio filho, só para vocês terem uma noção. Cúmplice de tudo isso por dar esse tipo de ordem. Na verdade nunca existiu, é apenas um faz de conta. Então, cara, quem adora um Deus que diz que pode matar, que pode fazer, pode acontecer, pode fazer o que ele quer dentro da questão do mal, vai desejar morte para mim. Eu não desejo morte para ninguém porque eu não adoro o Deus do mal.
Mesmo porque se existir uma coisa que esse tipo de coisa em mim não tem, possa ser que alguém ache que eu faço alguma coisa má para alguém, mas eu faço o possível para não fazer. Faço o possível para sempre fazer com que as pessoas se sintam bem, me ouvindo e onde eu estiver por perto. Entendeu? Agora, eu fico pensando, cara, uma coisa. Um ser desse, um senhor desse, que viveu a vida inteira dele, que teve o privilégio de viver até agora, e ter também as suas ostentações, a sua zona de conforto, mesmo dentro ou fora da religião. E ele não para observar as coisas que acontecem com as pessoas simples e humildes, que estão vivendo nesses dias maus, como ele está dizendo. Porque para ele não tem dias maus, né? Não existe dias maus. Você acha que eu vou acreditar que existam dias maus para o senhor Nicodemos? Ainda mais na cidade dele, na zona de conforto dele, quando termina uma palestra dessa, ele desce, aí com certeza ele entra no seu carrão, né? Seu carrão, vai para sua mansão, sua casa ali, assistir sua televisão, é como se eu estivesse vendo, coloca um shortão lá, uma bermuda, né? E fica tranquilamente, porque é o direito dele, e não para pensar nas crianças africanas que agora, nesse exato momento, estão morrendo, cara, estão sofrendo. A desnutrição da África é uma coisa séria, é um assunto mundial sério, é delicado demais e não tem quem ajude. Além disso, as doenças que tem na África através de esgotos a céu aberto, crianças que estão tomando banho, que não é banho, né? Se lameando dentro de esgoto, dentro de fezes, cara, fezes. E outra coisa, fezes podres, porque uma coisa é falar de fezes, outra coisa é falar de fezes podres, que já tem lavas ali. Entendeu? Essa é a questão. E crianças mergulhando dentro disso. E tem cidade na África, em países da África, que o ser humano não chega a 50 anos de idade. A idade máxima é 50 anos, porque morre logo de um certo tipo de doença. E sem contar as violências contra essas crianças e outras crianças também, crianças que passam de necessidades. Esses caras não observam isso. Aí quando fala dos dias maus, vai falar de Paulo, a gente tem que ver que Deus, a vontade de Deus. Que Deus é esse, cara? E ele não, como é que ele sabe da vontade de um Deus inexplicável? De um ser que não podemos distinguir e nem discernir quem é, como é, o que quer de verdade. Agora é baseado em quê? Em um livro. É baseado num livro. Não tá nem aqui, ainda bem, não tá nem aqui. Ele tá aqui, tá aqui. É baseado num livro. No livro, é isso aqui, ó. O mundinho do senhor Augusto Nicodemos é esse aqui, ó. Esse é o mundo dele. Esse aqui é o aquário dele. Esse aqui é um peixinho dentro do aquário, né? Que tá ali, segundo ele, blindado, protegido pelos vidros do aquário, né? Pelos vidros do aquário. Aí se você coloca, bate o dedo, o peixinho vai para lá, corre para cá. Mas ele está ali, o mundo dele é aquele. É aquele que é o mundo dele. O oxigênio dele é aquele ali. Se você deixar de dar ração, ele morre. O mundo do Senhor Nicodemos é esse aí. Nessa idade aí, nunca conheceu verdadeiramente a racionalidade. Então para ele é muito fácil pregar essas mensagens aí. Mas é muito fácil ele pregar essas mensagens. Não tem coisa difícil não, cara. O cara chega num culto desse aí, todo, porque meus irmãos, é o seguinte, 14 não paga 20, a puta que pariu, e começa a falar besteira, e tudo termina sua palestra depois de 30 minutos, deixando o povo besta babando, e um monte aqui no canal dele colocando mensagens de burrice. E aí entra no seu carrão, vai pra casa, tá tudo bem, chega em casa, vai tomar o seu mingau, né, que velho gosta de mingau. Velho, é uma linguagem bem interiorana, velho, é velho, né, gosta de tomar um mingauzinho ali, quentinho, assistindo ali os últimos programas da televisão, e se preparando ali, vai pro escritório dele, tá lá o notebook, né, dele lá, né, com certeza da Apple,
E aí vai estudar a palestra no dia seguinte, e depois sabe que o dinheirinho todo final de mês cai na conta. É muito fácil mentir desta forma. Mas nós estamos aqui para alertar vocês. Deixem a mão de ser bestas. E o que vocês têm que fazer é observar a vida como a vida é. Que a vida é física. Viu? O senhor Augusto Nicodemos não tem nada para lhe oferecer, como eu também não tenho. Eu também não tenho. Mas a única coisa que eu tenho para lhe oferecer é o seguinte: sinal de alerta. É acender um sinal de alerta aí. É igual um carro. O carro, quando ele sai da fábrica, justamente para o consumidor comprar o carro para usar, vem ali no painel do carro vários indicadores em forma de luz. Tem determinadas luzes que, se acenderem ali, identificam algum problema no carro. Então você tem que ter muito cuidado, quem tem um carro. A mesma coisa que eu faço para vocês aqui. Aqui é apenas um sinal de alerta. Não acredite nessas besteiras, não. Viva a vida, porque a vida é muito boa para viver. A vida, ela é algo legal. Agora você tem que viver fisicamente e se cuidando. E deixa de encher o bolso desses mentirosos e esses charlatães aí que estão na internet só enganando pessoas com palavras, com mensagens que não tem nenhuma fundamentação. Falando de personagens mentirosos, né? Aqui ele fala de Paulo como se ele tivesse a certeza que Paulo existiu. Como de fato não existe uma prova. Primeiro eu queria saber onde é que fica o túmulo de Paulo. Eles dizem que o túmulo de Pedro está lá no Vaticano, pelo menos tem prova, viu, gente? Eu queria saber onde é que está o túmulo do apóstolo Paulo. Ou pode ser que eles criaram algum local para dizer que é ali. Esse apóstolo Paulo, ele nunca também existiu, assim como Jesus e os apóstolos e qualquer personagem da Bíblia. Tem uns talvez que existiram numa história totalmente diferente do que escreveram. Aí é outra coisa, não descarta a possibilidade. Agora, esses ensinamentos de Paulo aí, pode crer que isso aí é só para enganar besta, enganar otário, que veio da igreja católica enxertada no protestantismo, e ele sabe disso, que ele está pregando mensagem de personagem católico. Ele é contra a igreja católica, mas ele está pregando contra, eu digo assim, é a religião fora da dele, mas ele está falando de um personagem que é católico. Católico porque foi criado por católico. E a gente vê o quanto esses caras se contradizem, mas enquanto eles estiverem ganhando dinheiro, é desse jeito. Um abraço, fique na paz, Antônio Galvão. Portão de saída, eu fui mais volto e volto com novos argumentos, novas indagações. E espero que você tenha se alertado nesta minha fala aqui, neste sinal de alerta do vídeo de hoje. Não acredite nesses caras. É isso que eu peço.